Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar a nossa aula sobre os conceitos de frações. Hoje vamos falar sobre notação. Vamos falar sobre os termos de uma fração. Sabemos que a fração é um número dividido pelo outro. Por exemplo, em cima, vamos escrever aqui mais embaixo aqui, A sobre B. O de cima é o denominador. Desculpa, é o numerador. E o de baixo é o denominador. O numerador, a parte de cima, ele indica quantas partes eu tomei do todo. Esse é o numerador. O denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Então, o numerador, a parte de cima, indica quantas partes eu tomei do todo. E o numerador, a parte de baixo, o denominador, a parte de baixo, indica quantas partes iguais o todo foi dividido. Dá um exemplo, viu, para ver? Aí vocês copiem, dá uma pausazinha e copiem. Por exemplo, dividir uma pizza em 3 partes iguais. Uma pizza em 3 partes iguais. Eu tomo 2 partes. Eu tomo 2 partes. Qual foi a fração que isso aqui representa? Duas partes. Representam o numerador é 2 e o denominador dividir em quanto? Em 3, então 2/3. Então, eu dividi a pizza em 3, dividi a pizza em 3 partes, peguei 2 partes, numerador e a parte inferior, que é o denominador, o 3, eu dividi em 3 é o denominador.
Vou dar um exemplo aqui, um exemplo um exercício sobre fração. Por exemplo, numa sala de aula, com 32 alunos, com 32 alunos, 3/4 vieram com tênis. Então eu pergunto, quantos alunos vieram com tênis? Quantos alunos vieram com tênis? Então, 3/4. Tem 32 alunos na sala. Então eu vou dividir aqui. Vou dividir por 4. 4. Eu dividi 3/4 vieram com tênis. Então, 3/4. Então, 3/4 dividir em 4, né? 3/4 vieram com tênis. Então, como tem 32, o total é 32, nós dividimos em 4, então 32. Quanto vale aqui vale 1/4, 1/4, 1/4. Como é 32 total, 3/4 vieram com tênis, então cada pedaço desse aqui vale 8. Então, 8, 16, 8, 24. Então, 24 alunos vieram com tênis. Então, 3/4 vieram de 32 era o total, não 32, então 32 é o total, foram divididos em... então, como foi dividido em 4, 3/4, então cada quarto vale 8, então como é 3/4, então 32, você poderia resolver assim também, podia, 3/4 vezes 32. Então, 32, 96 dividido por 4, 3 vezes 32 dividido por 4, divide que dá 1, 32 dividido por 4 dá 8, 3 vezes 8, 24. Aqui de baixo é 4. Dá 1, dividido por 4 dá 8, é 24. Vou dar outro exemplo. Exemplo 2. Esse foi o exemplo 1, agora vou dar o exemplo 2. Exemplo 2. Seu Joaquim tem um terreno no quintal da casa sua casa com 15 metros quadrados. Ele pegou 2/5 para hortaliça. Hortaliça. Quanto mede essa área?
Então, o terreno foi dividido em 5 partes iguais. Ele pegou 2 quintos. Então, ele pegou 2 quintos. Ele dividiu em 5 e pegou 2 quintos. Então, aqui representa 2 quintos. 2 quintos. Tem 15 metros. 15 metros tem total. Ele pegou 2 quintos. 2 quintos. Quanto vale? Você dividiu aqui por 5, quanto vale cada pedaço desse? Então, 15 dividido por 5, então aqui vale 3 metros. Aqui vale 3, aqui vale 3, aqui vale 3, aqui vale 3. Certo? Então, se ele pegou 2 quintos, quantos metros ele pegou? 2. 3 e 3, 6 metros quadrados. Na próxima aula continuaremos. Se você gostou, deixa um comentário ou uma pergunta. Estou aqui para te servir. Se tiver dúvidas sobre esse assunto, posso te dar mais dicas e conhecimento. É só perguntar. Estou aqui para te servir.